Às vezes a vida pega a gente de surpresa, né? Tudo parece virar de cabeça para baixo, e você fica ali, tentando entender. Por que isso está acontecendo comigo? Talvez você esteja passando por uma fase tão difícil que fica até complicado acreditar que algo bom pode sair dela. Mas olha, respira. Você não está sozinho nessa. Muitas vezes, o que a gente enxerga como confusão ou até mesmo como um caos total, é só uma parte de um plano muito maior. Um plano que ainda não conseguimos enxergar por completo. E sim, é difícil acreditar nisso quando a dor está ali, bem presente, gritando mais alto do que qualquer esperança. Mas é exatamente nesse ponto que o plano de Deus começa a mostrar a sua grandeza. Enquanto a gente está preocupado com o que está rolando agora, Deus já está lá na frente. Ele vê o quadro completo. Ele sabe como cada detalhe, até o que parece dar errado, se encaixa perfeitamente para construir algo extraordinário. Essa mensagem é para você que está cheio de dúvidas, se perguntando o porquê das coisas. Por que isso aconteceu comigo? Por que essa fase nunca acaba? Será que Deus está mesmo comigo nesse momento? Essas perguntas são normais, são humanas. E Deus entende. Ele sente o peso que tudo isso tem no seu coração. Ele sabe que tem dias em que é praticamente impossível enxergar alguma luz no fim do túnel. Mas é exatamente nesses dias que ele sussurra para você: confia em mim. Eu tenho um propósito. A nossa visão é limitada. É como se a gente estivesse olhando a vida por uma janelinha pequena. Não dá para ver o horizonte. Mas Deus vê. Ele enxerga tudo. Cada lágrima, cada conquista, até aquelas aparentes derrotas, tudo faz parte de um plano muito maior. A fé entra aí. Porque, vamos ser sinceros, acreditar nisso no meio da tempestade não é fácil. Mas é justamente nesses momentos que a fé vira nossa base, nosso chão. Já parou para pensar que até os imprevistos, os atrasos e as portas fechadas têm algo a ensinar? Às vezes parece que nada está se encaixando, mas Deus não desperdiça absolutamente nada. O que hoje parece um tropeço pode ser exatamente o que vai te levar para o próximo nível. Te fazer crescer, amadurecer e viver algo que você jamais imaginou. Essa mensagem é para o seu coração. Para te lembrar que, mesmo quando tudo parece confuso, Deus está cuidando de cada detalhe. Então, não desista. Não deixe a fé morrer. Porque no tempo certo, tudo o que hoje parece sem sentido vai se tornar claro. E você vai entender que sim, havia um propósito em tudo. E olha, aproveita esse momento. Se essa mensagem já está tocando você, considera se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Pode parecer pequeno, mas isso ajuda muito a espalhar essa palavra para mais gente que, assim como você, está precisando de um momento de renovação. Quando a gente escuta a palavra propósito, geralmente pensa em algo grande. Uma missão de vida, uma vocação extraordinária. Algo que vai fazer tudo ter sentido. Mas o propósito de Deus vai muito além dessas grandes realizações. Ele está nos detalhes, no dia a dia, nas situações simples, nos encontros que parecem casuais, e até naquelas dificuldades que, à primeira vista, parecem apenas obstáculos no caminho. O plano de Deus é como um projeto de arquitetura perfeito. Ele é o arquiteto. E por mais que algumas peças pareçam pequenas ou insignificantes, todas têm um papel fundamental nessa construção grandiosa. Às vezes, olhando para nossa vida, a gente só vê fragmentos. Uma perda que ainda machuca, uma oportunidade que não aconteceu, um sonho que ficou para trás. Mas Deus vê tudo. Ele vê o quadro inteiro. E nada, absolutamente nada, é desperdiçado. Cada experiência, cada lágrima, tudo tem um lugar especial no plano que ele desenha com amor e sabedoria. Pensa na história de José, lá no Antigo Testamento. Lembra dele? Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, depois preso por algo que nem fez. Anos da vida dele pareceram uma sequência de injustiças e perdas. Mas no fim, cada parte dolorosa do caminho serviu para prepará-lo para algo grandioso. Ele se tornou governador do Egito e salvou muitas vidas durante um período de fome. No fim de tudo, ele olhou para os irmãos e disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem." Olha que profundo. Essa história mostra que o propósito de Deus não é só sobre a gente. É sobre como a nossa vida toca a dos outros também. Às vezes, Ele usa as dificuldades para moldar quem somos, para fortalecer nosso caráter e para nos colocar no lugar certo, na hora exata. Porque ali, naquele exato momento, a gente vai ser instrumento de bênção. Pode ser difícil entender isso no meio da dor, eu sei. Mas é aí que entra a confiança.
Confiar no propósito de Deus é aceitar que nem sempre teremos todas as respostas agora. É descansar no fato de que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando a gente não entende nada. E olha, isso é desafiador mesmo. A gente vive numa cultura que valoriza o controle, que quer tudo rápido, claro e previsível. Mas com Deus, o processo é diferente. Ele nos convida a entregar o controle. Nesse abandono, é onde a gente encontra uma paz que não dá para explicar. Deus nunca para de agir. Mesmo quando parece que está tudo em silêncio, Ele continua trabalhando. Ele conhece cada luta sua, cada sonho, cada oração que você fez em segredo. E tudo isso Ele leva em conta. O propósito de Deus não é só uma promessa futura. É algo vivo. Já está acontecendo, mesmo que você ainda não perceba. E um dos caminhos mais profundos que Ele usa para nos transformar é o sofrimento. A gente tende a fugir da dor, né? É natural. Mas olha só, são justamente os momentos mais difíceis que nos ensinam as lições mais importantes. E que nos preparam para os desafios ainda maiores que estão por vir. Deus não permite sofrimento sem um motivo. Cada lágrima, cada perda, até mesmo aquele silêncio que parece interminável, tudo isso faz parte de um plano maior. Um outro exemplo muito forte é o de Jó. Um homem justo, que perdeu tudo, bens, família, saúde. Ele chegou a questionar Deus, tentando entender por que tanta dor. Mas mesmo assim, permaneceu firme. No fim, Deus restaurou tudo, e não só isso, deu a Jó uma visão muito mais profunda de quem ele é. Às vezes, a dor abre os nossos olhos espirituais. Nos deixa mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nos faz largar as ilusões e aprender a depender inteiramente dele. A dor também nos ensina a ter compaixão, porque quem sofre entende o sofrimento do outro. Ensina a valorizar as pequenas coisas, principalmente, a ter perseverança. O apóstolo Paulo escreveu isso de forma linda. Nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos 5, 3, 4. O que parece ser o fim, muitas vezes é só o começo. A dor não é o ponto final. É só a travessia para algo muito maior. Já percebeu como a gente costuma achar que propósito é só aquilo grandioso? Tipo uma missão incrível, uma realização gigante, algo que muda o mundo. Mas a verdade é que o propósito de Deus não está só nesses grandes feitos. Ele se revela também nas coisas pequenas, nos detalhes do dia a dia, nos encontros inesperados, nas situações que parecem comuns, e até nos momentos difíceis que a gente queria evitar. O plano de Deus é como uma construção complexa e maravilhosa, e cada pedacinho dela, por menor que pareça, tem uma função. Talvez hoje você olhe para sua vida e só enxergue partes soltas, uma perda que ainda machuca, uma oportunidade que não veio, um sonho que parece ter ficado no passado. Mas Deus vê tudo como um conjunto. Nada é desperdiçado. Cada experiência, cada lágrima, cada vitória e até cada silêncio fazem parte de algo muito maior que Ele está construindo com amor e perfeição. Quero um exemplo que mostra isso de forma clara. A história de José no Antigo Testamento. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e preso. Durante anos, parecia que tudo estava dando errado. Mas, no fim, ele se tornou governador do Egito e foi usado por Deus para salvar uma multidão da fome. O que parecia uma sucessão de tragédias era, na verdade, o plano de Deus em ação. E o mais impressionante, quando tudo se revelou, José disse algo poderoso: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem." Essa frase resume muita coisa. Mostra que o propósito de Deus vai além da nossa dor. Ele toca outras vidas também. Às vezes, o nosso sofrimento é justamente o caminho para sermos preparados, moldados, fortalecidos e posicionados no lugar certo, na hora certa, para sermos instrumentos de bênção. É claro que é difícil perceber isso quando estamos no meio da dor. É normal questionar, querer entender, sentir que está demorando demais. Mas confiar no propósito de Deus é aceitar que nem sempre a gente vai ter todas as respostas de imediato. É confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando tudo parece escuro. Essa confiança, aliás, é algo raro hoje em dia. Vivemos num mundo que valoriza o controle, a pressa, o imediato. Mas Deus trabalha diferente. Ele opera no silêncio, nos bastidores, enquanto molda nossa história com perfeição. Ele vê o que a gente não vê. Ele conhece nossos desejos, nossas lutas, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ele está agindo.
E sim, o sofrimento, por mais desconfortável que seja, é uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para nos transformar. A gente quer evitar a dor a qualquer custo, mas são justamente os momentos difíceis que nos ensinam as lições mais profundas. Eles nos preparam para os desafios que ainda estão por vir. Deus nunca desperdiça uma lágrima sequer. Cada perda, cada silêncio, cada atraso, tudo tem um propósito maior. Lembra de Jó, um homem justo, íntegro, que perdeu tudo, família, saúde, bens. Ele chegou a questionar Deus, a tentar entender por que estava passando por tanto sofrimento. Mas mesmo em meio à dor, ele permaneceu firme. E no final, Deus restaurou tudo, e mais. Mas antes da restauração, Jó teve uma revelação poderosa. O plano de Deus vai muito além do que a gente consegue entender. Esse é um ponto essencial. Confiar em Deus é o maior ato de fé que podemos ter. E nos momentos de sofrimento, essa fé se torna ainda mais necessária. Porque é fácil acreditar quando tudo está bem. Mas e quando o mundo parece desabar? Aí, a fé é o que nos sustenta. A Bíblia nos lembra disso várias vezes. Tem um versículo lindo no Salmo 34, 18 que diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva-os de espírito abatido. Ou seja, Deus está mais próximo de nós justamente quando estamos mais frágeis. Quando o coração está em pedaços, quando o espírito está cansado, é aí que Ele se aproxima de forma mais intensa. E olha que interessante, muitas vezes é nesse lugar de dor que a gente aprende coisas que nunca aprenderia nos tempos fáceis. É ali que desenvolvemos empatia, que passamos a valorizar as pequenas coisas, que aprendemos a viver um dia de cada vez. A dor nos ensina perseverança. O apóstolo Paulo falou exatamente sobre isso em Romanos 5, 3, 4. Ele escreveu: Gloriemo-nos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Você percebe o ciclo. O sofrimento gera algo. Não é em vão. Ele produz crescimento, transformação. Muitas vezes, o que parece o fim é só o começo de algo maior. A dor que você sente hoje pode, no futuro, se tornar o seu testemunho. Aquela fase que você achou que ia te destruir pode ser exatamente o ponto de virada na sua vida. Deus trabalha assim, em silêncio, em detalhes, em processos que a gente não entende na hora, mas que lá na frente farão todo sentido. E são justamente esses detalhes que muita gente ignora. A gente tende a dar valor só ao que parece grande. Mas com Deus, tudo importa. Até o que parece pequeno, sem sentido. Um atraso, por exemplo, pode evitar um problema. Uma conversa aparentemente sem importância pode mudar sua rota. Um convite recusado pode abrir espaço para algo melhor. Nada é por acaso. Olha só a história de Moisés. Quando bebê, ele foi colocado num cesto no rio Nilo, uma atitude desesperada da mãe, tentando salvar a vida do filho. E quem encontra Moisés? A filha do faraó. Ela o cria no palácio. E anos depois, esse mesmo Moisés é quem lidera a libertação do povo hebreu do Egito. Um bebê no cesto parecia apenas um detalhe, mas era parte de um plano cuidadosamente elaborado por Deus. E é assim que Ele age até hoje. Aquilo que você acha que é coincidência, pode ser exatamente o que vai mudar sua vida. Um conselho na hora certa. Uma pessoa que cruza seu caminho. Uma porta que se fecha. Deus usa tudo isso. Ele orquestra os encontros, as pausas, as oportunidades. Tudo tem um papel no propósito maior. Então a pergunta é: você está prestando atenção nesses detalhes? Está disposto a confiar que até as situações mais simples, ou até as mais difíceis, podem carregar um sentido maior? É fácil se perder no imediatismo, na correria, na ansiedade pelo que ainda vai acontecer. Mas se a gente vive só olhando para o futuro, acaba não enxergando os sinais que Deus coloca agora, bem na nossa frente. Um gesto, uma palavra, um silêncio, tudo pode ser um sinal. Deus age nos bastidores, organizando as peças, mesmo quando a gente ainda não consegue ver a imagem final. E mais, o que hoje parece pequeno, talvez até insignificante, pode ser a chave para algo grandioso no futuro. Sabe aquela conversa que você quase não teve? Ou aquela pessoa que entrou, ou saiu, da sua vida sem explicação? Aquela mudança inesperada, aquele não que doeu? Nada disso é aleatório. Deus é um Pai amoroso, cuidadoso, que se preocupa com cada detalhe. E Ele não erra nos seus planos. É como disse Jesus em Mateus 10, 29 e 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. No entanto,
Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Isso é tremendo. Se Deus cuida até dos pássaros, quanto mais de você. A gente precisa lembrar que Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Enquanto a gente olha só o momento presente, Ele já viu o amanhã, o mês que vem, o próximo ano. Ele sabe onde você vai chegar. Ele conhece o seu coração, seus sonhos, suas dores. E mesmo que hoje você não entenda o porquê de certas coisas, você pode confiar no para quê. Talvez hoje você esteja se sentindo perdido, cansado, frustrado. Mas nada disso é em vão. Você está exatamente onde precisa estar para que Deus cumpra o que Ele prometeu. Ele não se atrasa. Ele não se esquece. Ele não erra de endereço. Às vezes, Ele só está te preparando. E é importante lembrar, o propósito de Deus não é só sobre onde você vai chegar, mas quem você vai se tornar no processo. Às vezes, Ele nos leva por caminhos que a gente não entende, não porque quer nos punir, mas porque quer nos fortalecer, nos amadurecer, nos alinhar com aquilo que Ele sonhou pra gente. Então, confie. Mesmo quando não fizer sentido. Mesmo quando doer. Mesmo quando tudo parecer parado. A sua história está nas mãos de um Deus que é bom, justo e fiel. Ele não falha. Ele vê o todo. Ele transforma dores em crescimento. Ele transforma perdas em livramentos. E Ele transforma processos em testemunhos. Não subestime os dias pequenos. Não despreze os silêncios. Não ache que está tudo fora do controle. Está tudo nas mãos de Deus. Ele está escrevendo uma história linda, mesmo quando o capítulo atual parece difícil. A palavra diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não algumas, não só as boas, todas, até as que machucam, até as que não entendemos. Então, respira, confia e continua. A vida com Deus não é sobre ter todas as respostas, mas sobre saber quem está guiando o caminho. E quando é Ele quem escreve, até o que parecia um fim pode virar um novo começo. Porque no reino de Deus, nada é por acaso,